ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Petrocast de 2020. Que seja um bom ano para todos os petroleiros e petroleiras e que possamos ser vitoriosos diante dos desafios que estão colocados. E os desafios são muitos. 2019 terminou com várias questões em aberto para a categoria, como os regramentos da PLR do banco de horas e a nova tabela de turno, que nós vamos discutir aqui hoje. 2020 também promete ser um ano-chave na privatização da Petrobras. Nos próximos dias, a empresa espera receber as primeiras ofertas não vinculantes de 3 das 8 refinarias que estão à venda. E quem traz as informações sobre o primeiro embate deste ano, a tabela de turno, é o presidente do sindicato, Rafael Prado. Fala, Rafa. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Que 2020 seja um grande ano de luta e muita unidade na categoria. Esse ano que a Petrobras pretende quebrar a espinha dorsal do refino estatal, que a gente consiga contrapor a esse desafio e dar uma resposta adequada e à altura a esse ataque. O site Viu Mundo publicou nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, uma reportagem que denuncia a tentativa da Petrobras de usar a tabela de turno para forçar os sindicatos a abrirem mão de um passivo trabalhista que pode chegar à casa dos 5 bilhões de reais. A reportagem também levanta uma questão fundamental para os trabalhadores da empresa, que é quem vai assumir essa dívida caso a privatização das refinarias aconteça. Para quem ainda não leu a reportagem da jornalista Conceição Lemes, nós vamos deixar o link aqui na descrição do episódio e ela também pode ser acessada no site do sindicato, que é o sindipetrosjc.org.br. Rafael, a tabela de turno foi um dos temas do último Petrocast. Antes de entrar nas atualizações, eu queria que você relembrasse em que pé ficou essa questão no final de 2019. Então, Manu, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de citar também a matéria. Foi importantíssima essa denúncia, porque é uma denúncia que a gente já vinha conversando com o pessoal na rodada de assembleia. Em que pé estava? Nós tivemos uma rodada onde os trabalhadores e trabalhadoras da Revap já disseram não para a tabela X, a tabela 3x2, e também uma posição de não abrir mão de direitos, ou seja, não abrir mão da ação coletiva que o sindicato tem, que discute o tema. E mandamos essa para a empresa, que agendou essa reunião que aconteceu hoje, onde a empresa apresentou para o sindicato a minuta do possível acordo coletivo de trabalho para a implantação da tabela C, que a empresa consultou diretamente os trabalhadores. E quais são os próximos passos a partir de agora? Então, Manu, ontem tivemos uma reunião de diretoria, discutimos o tema, trouxemos aqui as nossas posições para a reunião. Uma delas, a primeira, foi não aceitar essa consulta direta aos trabalhadores. Quem consulta os trabalhadores é o sindicato. Então, essa é uma questão de princípio. Se a empresa insistir em tentar enfiar a goela abaixo essa consulta, isso se configura uma prática antissindical. Então, essa foi a primeira posição que a gente deixou clara aqui. A segunda foi reafirmar a posição dos trabalhadores de não abrir mão de direitos. Enfim, a minuta foi apresentada, será enviada por sindicato por e-mail, e nós se comprometemos aqui nessa reunião a levar para a Assembleia a discussão com os trabalhadores. Então tem duas coisas, né? Primeiro, que a gente vai querer discutir uma tabela de turno que seja dos trabalhadores, uma proposta dos trabalhadores, não a proposta da empresa, e a discussão de como encaminhar a questão da ação trabalhista, já com a definição dos trabalhadores de não abrir mão de direitos. Alguns sindicatos de petroleiros têm defendido que o foco principal dessa luta deve ser evitar a aplicação da tabela 3x2 pura, a chamada tabela X, mesmo que para isso seja necessário abrir mão do passivo trabalhista. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, a gente também não quer a tabela 3x2. Agora, é um fato que se a empresa quer abrir mão do passivo trabalhista, ela pode ter a iniciativa, por exemplo, de tentar um acordo administrativo para pagamento de uma indenização. A gente aceita discutir a não implantação da 3x2 pura. Nós não temos intenção de aceitar essa tabela. Porém, não dá para aceitar a imposição da empresa de querer que os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras abram mão de direitos. A empresa está reconhecendo a ilegalidade da tabela. A tentativa de trocar a tabela de turno é justamente para corrigir um erro, né? Um momento em que as tabelas de turno estão descumprindo a lei. Ora, se ela reconhece isso, ela está reconhecendo também um passivo.
Para isso, então, a empresa tem que mudar a postura dela e começar a negociar abertamente com os trabalhadores essa questão, coisa que até agora ela ainda não fez. E aí fica a discussão, né, que você já até encaminhou. A empresa quer trocar a tabela e vender 8 de suas refinarias para que as novas empresas privadas fiquem tranquilas e esse passivo vai ficar para a Petrobras estatal? É isso que a Petrobras está encaminhando? É isso que o governo está encaminhando? Que o povo, a Petrobras estatal, pague a conta para que as empresas privadas fiquem tranquilas? Nós não podemos aceitar isso. Bom, a Petrobras apresentou hoje essa proposta ao sindicato de São José dos Campos e muito provavelmente vai apresentá-la também aos demais sindicatos. Na prática, assinar essa proposta significa abrir mão de um passivo trabalhista de anos em que a empresa descumpriu a regulamentação sobre a jornada de turno, o que deve ter impacto também, principalmente, na verdade, nas refinarias que estão passando por processo de privatização, não é mesmo? Então, aí, hoje tem a reunião com os sindicatos da outra federação, que não ficou muito claro se a proposta deles é abrir mão desse passivo para fechar um acordo, e a gente espera que não, até porque as 8 refinarias que estão sendo vendidas estão na outra federação. Essa armação política, na nossa opinião, pavimenta e acelera o processo de venda das refinarias, porque qualquer coisa que impeça a conclusão dessa venda joga a nosso favor. O que está em discussão aqui não é só a privatização de refinaria, mas o futuro do refino no país. Não é loucura dizer que se a Petrobras concretizar a venda de 8 refinarias, a gente pode estar encaminhando o fim do refino no país, a exportação de milhares de vagas de emprego para os Estados Unidos, para a China, enfim. Então qualquer postura derrotista de fechar um acordo ruim sobre esse tema, com medo da tabela 3x2, acelerar esse processo. O que nós estamos indicando? Se a empresa quiser seguir com essa chantagem, porque é uma verdadeira chantagem, né? Se a empresa não mudar essa postura, nós estamos fazendo um chamamento para mobilização da categoria. Nós vamos pegar essa minuta, nós vamos fazer uma rodada de assembleia para análise da minuta, para que o sindicato indique os próximos passos dessa campanha contra a aplicação da tabela 3x2, mas não abrindo mão de nossos direitos. Então fiquem atentos, em breve sai a agenda desses debates, é importante que todos participem para que a gente possa ter uma posição firme, uma posição de consenso, focada naquilo que nos une. E vamos discutir, inclusive, se os trabalhadores tiverem uma opção de tabela que queiram apresentar, agora vai ser o espaço para fazer isso, dentro da discussão das tabelas de 8 horas das refinarias, no nosso caso especificamente da Revap. Uma outra questão que ficou em aberto em 2019 foi o regramento da PLR. Na Revap, a rejeição foi unânime nas assembleias e isso representava, pelo menos até então, não receber PLR referente a 2020, porque a Petrobras estava exigindo um prazo para fechar o acordo. Como é que fica essa questão? Manu, como a gente conversou com o pessoal, existia a possibilidade de continuidade das negociações em 2020 por conta das mudanças na legislação sobre PLR. Nenhum sindicato assinou o regramento. Os 5 sindicatos da FNP fizeram assembleias e todas as assembleias rejeitaram por ampla maioria. Em São José, com quase 300 participantes, tivemos apenas 7 votos favoráveis ao regramento da empresa. Os sindicatos da FUB não fizeram assembleia, mas também não assinaram. Então, todos os sindicatos seguem na negociação. Hoje, nós já estamos no dia 8 de janeiro e até agora a empresa não respondeu o ofício da FNP sobre PLR. Ou seja, aí ela ainda não encerrou as negociações. A possibilidade que a gente colocou na Assembleia segue de pé. Talvez a gente consiga continuar negociando PLR na luta pela mudança no regramento que desatrela, que o regramento da empresa desatrela o valor da PLR dos trabalhadores da base do lucro líquido da empresa. E isso nós não aceitamos. Rafael, eu queria que você comentasse essa decisão dos trabalhadores de rejeição unânime dessa proposta, de regramento da PLR. É um recado bastante claro para a empresa, assim como foi, por exemplo, a rejeição da proposta de ACT, que também aconteceu em todas as assembleias. Como que você avalia essa postura dos trabalhadores? Porque, por exemplo, em relação à PLR, é uma conta bastante clara que eles fazem, bastante simples. Rejeitar o acordo significaria, pelo menos até então, não receber a PLR. Como é que você avalia esse recado que os trabalhadores dão para a empresa?
Mano, os trabalhadores entenderam, mesmo assinando o regramento, a possibilidade de ter PLR era muito pequena, porque tinham 3 indicadores que possivelmente não seriam atingidos, né? Então, mas os trabalhadores também entenderam que é uma troca da política de remuneração variável da empresa que acaba beneficiando muito os gerentes em detrimento do valor da remuneração variável dos trabalhadores de base, ou seja, os empregados com função gratificada receberiam muito e os sem função gratificada muito pouco. Isso tem um motivo, né? A empresa está comprando seus gestores para que eles aceitem a política de desmonte da Petrobras. Foi dessa forma que a categoria entendeu e é por isso que em todas as bases o resultado da votação foi acachapante. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você ainda não segue o programa, dê um seguir na sua plataforma e acompanhe a gente. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!